Hoje eu quero falar um pouco sobre curso de graduação. Nos vídeos anteriores eu fiz uma trajetória da minha formação de leitor. Então eu falei para vocês da minha relação com a leitura em casa, na creche, no ensino fundamental, no ensino médio e também enquanto profissão inicial. Eu trabalhei como professor ACT na prefeitura, no estado e também com ensino médio. Porque na prefeitura e no estado eu comecei com o ensino fundamental de 5ª a 8ª série e eu substituí uma professora que estava em licença maternidade por 6 meses no ensino médio, na escola estadual. Depois eu tive certas dificuldades em encontrar a vaga disponível para que eu pudesse trabalhar. Então, o que acontecia? Eu era o último a chegar e depois tinha que repor a aula e colocar isso tudo em dia e ficava muito complicado. Então, eu resolvi fazer o vestibular, não passei, também não estudei muito e eu resolvi pegar um caderno que na época, quando a gente fazia a inscrição para o vestibular, era no banco, vinha um caderno com todos os cursos disponíveis na universidade, você podia estudar, ler uma sinopse a respeito de cada curso. Então eu olhei todos os cursos e o que eu me identifiquei foi biblioteconomia. Então em 2003, final de 2003, eu fiz o vestibular. Eu passei tanto para biblioteconomia na UFSC como na UDESC, só que na UDESC eu já começaria em março. E na UFSC eu fiquei com uma classificação um pouco ruim, eu começaria em agosto. Dessa forma eu me matriculei na UDESC para ver como que era, se eu ia gostar, senão eu iria para a Universidade Federal. E eu gostei bastante da UDESC, né? Um ambiente muito agradável, professores excelentes, me apaixonei já na primeira aula pelo curso. E a gente entra com uma certa ideia do que seja a biblioteconomia, mas como todo mundo a gente pergunta, Bíblia o quê? E o curso acaba respondendo, né? Então a biblioteconomia, ela tem uma força técnica muito grande em que o profissional bibliotecário, né? Ele tem condições de trabalhar com a organização da informação. E quando eu falo organização da informação, eu não falo ela somente impressa num documento. A informação hoje está em vários ambientes e nós podemos trabalhar com essa informação. Como eu não tenho o propósito nesse momento de falar de biblioteconomia, o que eu paro por aqui a explicação do que é o curso. Então, nós temos uma forte carga de disciplinas voltadas para a gestão e voltadas para a técnica e normas, padrões de organização da informação. Assim como nas outras fases da minha vida, né, nesse processo de aprendizado, a universidade também me presenteou com pessoas incríveis e nela eu aprendi muita coisa da profissão, mas também eu tive a oportunidade de ter disciplinas que eram lúdicas, que elas se voltavam para a leitura, para a literatura. E a minha professora orientadora no final do curso foi Maria Emília. E Maria Emília, ela trabalhava com história do livro, história das bibliotecas, literatura infantil. E numa dessas conversas, em sala de aula, eu acabei frequentando o sebo para conhecer algum material e comprar alguns livros também, porque no sebo a gente encontra algumas coisas que na livraria não tem. Então, Fanny Abramovich, Delícias, Gostosuras, Delícias, não lembro agora o título, eu tenho esse livro. Foi um livro muito gostoso de ler, que te envolve, te mostra possibilidades de promoção, incentivo à leitura. E eu acabei usando no meu projeto final de TCC, mas também conheci Lígia Bojunga por esse processo.
nós lemos um texto de Ana Maria Machado e Quem Tem Medo de Monstro, e a gente fez uma dramatização, apresentamos uma disciplina e depois fomos convidados a apresentar a dramatização na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina e aceitamos o convite e participamos. A professora Maria de Jesus também nos apresentou 2 obras que foram muito legais, que é a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, do Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. Eu li o Mundo de Sofia e eu conheci Harry Potter e o Cálice de Fogo. Foi o primeiro livro que eu li na biblioteca da UDESC, enquanto eu fazia o estágio. Também desses processos de leitura, a professora Gisela me emprestou o livro que falava sobre a Marie Curie, que era uma pesquisadora que na época, por ser uma mulher pesquisadora, já enfrentava muitas dificuldades, e ela foi a quem trabalhou com o elemento rádio. E foi bem interessante ler. Eu não li toda a obra porque na época eu já estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, mas foi muito interessante conhecer a pequena parte que eu li do texto para saber, né, da dificuldade, da força que ela tinha enquanto mulher para ser uma pesquisadora e estar nesse universo que era tão masculino até então. Então, falando de A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, eu tenho esse livro, ele não está aqui comigo, ele está lá na casa da minha mãe. É uma obra muito gostosa de ler, onde 2 primos escrevem cartas um para o outro, mas para armazenar essas cartas, eles escolhem escrever num caderno. Então, um escreve, envia para o outro escreve e devolve, e assim eles ficam nessa correspondência, até que uma pessoa fica de olho nesse caderno deles e começa toda uma aventura, e depois eles conhecem Bibi Bolkin e conhecem essa biblioteca tão incrível que vale muito a pena você procurar essa obra, ler para conhecer toda essa aventura desses primos. Então esse livro, A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, foi uma obra indicada pela professora Maria de Jesus Nascimento, e mais à frente, nas disciplinas, ela falou sobre La Sombra del Viento, e ela nos apresentou essa obra. Eu fiquei muito interessado, peguei o livro emprestado, li os primeiros capítulos e já me apaixonei pela obra. Quando eu tive a oportunidade de viajar para Buenos Aires, eu comprei o livro, que eu já mostrei em outro vídeo, e até hoje não concluí a leitura. E eu não concluí a leitura, então é um livro que eu vou deixar mais para o final deste ano para eu terminar, porque eu já comecei e empaquei no último capítulo e não passei. Eu tenho a ideia de ler todas as obras de Lígia Bojunga, porque é uma autora que eu gosto. Eu tenho a coleção de todas as obras até hoje lançada dela na língua portuguesa, porque ela foi traduzida para muitos países. Então, na língua portuguesa, que é o que me interessa, eu tenho todas as obras até então publicadas. Então, eu vou fazer um projeto aqui no canal de ler e conversar com vocês obra por obra. Da minha experiência como estagiário, eu conheci a obra Harry Potter na biblioteca da UDESC. Peguei essa obra para ler por curiosidade, para saber o que tanto agradava as pessoas, e ela me pegou de um jeito que eu não imaginava que iria pegar e que eu iria ficar tão preso naquela história. Eu queria logo saber o final, eu queria logo saber o que iria acontecer. E outra obra também foi O Mundo de Sofia, que quando eu comecei a ler eu fiquei meio assim, onde vai parar essa história? Do meio para o final acontece algo que eu fiquei, e agora o que vai acontecer?
eu não consegui mais largar, eu precisei ler e terminar o quanto antes para saber. E foi uma grata surpresa. É uma obra que tem ali muita filosofia, tem momento que fica um pouco mais difícil de ler quando a gente está aprendendo sobre os filósofos, mas vale muito a pena e você acaba também se identificando com alguma linha filosófica, vale a indicação.